Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou fazer a apresentação sobre o Flor e Solo. O grupo é composto por mim, pela Lavínia e pela Natália. Inicialmente, a gente precisa começar a entender algumas propriedades do solo, como a cor e a textura e como o ambiente, a paisagem está ligada, está inserida à classificação. Sendo assim, a gente vai iniciar classificando quanto à sua fertilidade e quanto à presença de água. Atualmente, existem 13 classificações de acordo com o SIGIX, que é o Sistema Brasileiro de Identificação de Solos, e essas classificações vão se fundamentar na ocorrência de episódios, sendo eles superficiais, que vão expressar a gênese e a morfologia do solo, ou sendo subsuperficiais, que expressam a CTC, a eutrofia, a distrofia, a textura, a cor, entre tantas outras classificações. Então, o nosso objetivo mesmo no trabalho vai ser apresentar fatores e processos gerais da gênese do solo e as principais potencialidades e limitações dessa classe de solo ao longo do tempo. Dando continuidade, falando sobre seu material de origem, os gleisolos são minerais de origem hidromórfica formados por sedimentos recentes e em materiais colúvios aluviais, com condições hidromórficas e não consolidadas. Eles se desenvolvem próximo a cursos de água em condições de hidromorfismo, como em várzeas e baixadas. Gleisolos são comumente encontrados em ambientes com baixadas, onde há acúmulo de água com uma drenagem. Está presente em um relevo plano de terraços fluviais ou marinhos, além também de ser encontrado em depressões com acúmulo de água subterrânea. Segundo a Embrapa, também pode ocorrer em solos sobre vegetação de campos higróficos herbáceos, arbustivos ou arbóreos, além de vegetação hidrófilos que estão condicionados a longos períodos de alagamento. Sobre o processo de formação geral específico, os gleisolos eles podem ter múltiplos processos de formação geral. Segundo a Embrapa, os gleisolos são a remoção, transformação e translocação, ocorrendo redução de ferro em condições anaeróbicas e translocação de horizontes, formando com coloração acidentada ou com ou sem mosqueado. Seu processo de formação pedogênica específico é a gleisação, onde o ferro 3+, é transformado em ferro 2+. Eu não sei se você pode falar, mas é porque eu não sei como que é. Para que a gleisação ocorra, existem alguns fatores que interferem, né, não interferem, na verdade são essenciais, como a presença de matéria orgânica, e também o solo deve estar saturado, subóxido. Devem estar presentes organismos também capazes de reduzir esse ferro 3+, além da movimentação do ferro reduzido pelo fluxo dessa massa. A gleisação ela pode ocorrer tanto em gleisolos quanto em planossolos. Sobre o tipo de formação do solo, ela se caracteriza pela interação ao longo do tempo. A gente tem esse modelo aí, que é S igual a F, que F é M, MRO, CVT, que está aqui logo abaixo, que cada um significa, que é função, material de origem, relevo, organismo, vegetação e tempo. E este modelo ele é utilizado ultimamente, contribuindo de forma muito significativa para as pesquisas. A interpretação, continuando, a interpretação dos processos de formação do solo
vai permitir entender tanto sobre o seu ambiente de ocorrência, bem como a sua classificação. Em relação ao gleissol, conforme o CIBIC, ele é formado por forte gleisação, onde ocorre a remoção, a transformação e a translocação, como eu tinha dito anteriormente, ocorrendo reduções de compostos de ferro, presença de matéria orgânica por oxidação e redução em ambiente saturado por água, que é o hidrográfico. Né? A área de localização de maior ocorrência no Brasil, normalmente eles se situam onde o lençol freático fica a maior parte do ano elevado. De acordo com o Santana e com a Zaria, os lençóis ocupam cerca de 4% do Brasil, sendo o mais encontrado em proximidades com várzeas, onde a drenagem é bem baixa. Eles dividem-se principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Sul e na planície amazônica. Os lençóis são divididos em horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais. De acordo com a CIVIC, os superficiais, que são chamados horizontes A, eles são divididos em iscos, scherzonêmico, ômico, proeminente, antrópico, fraco e moderado. E os subsuperficiais são classificados em textural, latossólico, incipiente, nítico, espódico, plânico, álbico, líntico, concrecionário, lipocrítico, glei, cálquico, petrocálquico, sulfúrico, vértico, frágil e duro. Essas são as classificações. Os gleissolos têm como predominância material de argila com baixo grau de desenvolvimento e variabilidade em suas características químicas e físicas. Segundo o CIBIC, eles são solos com hidromorfismo, que quer dizer que são sujeitos à alternância de períodos alagados e secos, e são constituídos também por material mineral com horizonte gley, do qual pode ser subsuperficial ou horizonte A. O horizonte superficial ele pode apresentar cores acinzentadas até pretas, como eu já tinha visto anteriormente, devido a ter alta, uma alta taxa de carbono orgânico, normalmente entre 10 a 50 centímetros de espessura. As características químicas dos solos hidromórficos são obtidas em relação ao material de origem e pelo regime de inundações periódicas. Sendo assim, apresenta variação entre valores de pH e de CTC. A ausência de oxigênio faz com que os micro-organismos utilizem metais como os acessores finais de elétrons, reduzindo e liberando seus óxidos. Devido à má drenagem, a decomposição de matéria orgânica ela vai ocorrer de forma lenta, ocasionando um acúmulo e um ambiente com materiais reduzidos. No caso, seria o ferro e o manganês, dos quais se tornam insolúveis, aumentando o nível de toxicidade para as plantas. Aí, conforme ocorre a redução e essa solubilização do ferro, a coloração pode ser modificada para azulada e até mesmo esverdeada, o que vai proporcionar uma das principais características do gleissol, que é a coloração neutra. Vai ser baixo, desculpa. E quanto à sua importância agronômica? Os gleissols, eles são distróficos com baixa fertilidade natural, porém têm altos teores de alumínio, de sódio e de enxofre, o que diminui bastante o pH do solo. Em condições naturais, a sua drenagem não ocorre de forma satisfatória.
Como é um solo que se caracteriza em proximidades como rios e lagoas, ele normalmente se localiza em áreas geralmente preservadas, né, de matas auxiliares, o que, o que limita muito o seu uso agrícola. Além disso, a presença do lençol freático elevado, do qual apresenta diversos problemas no desenvolvimento de raiz, pois em períodos de seca pode ocorrer um grande aumento da concentração das argilas, o que vai ocasionar um endurecimento no solo. Porém, quando esses solos estão drenados, pode até ser cultivados arroz e cana-de-açúcar. Porém, se tiver essa elevação ainda do lençol freático, seu uso não vai ser recomendado e vai ser bastante limitado para fins agrícolas. Aqui está presente alguns tipos de gleisolos e eu vou falar um pouco das suas limitações para uso agronômico. O gleisolo tiomorfo, ele tem teores muito elevados, o que vai causar impedimento da divisão celular e alongamento às raízes de diversas culturas, que vai inibir a atividade enzimática, além de diminuir os teores de fósforos presentes no solo. Os gleisolos sálicos, ele vai ocorrer geralmente em solos costeiros, devido à sua alta concentração de sal. Também tem o gleisolo melânico, que, desculpa, na verdade, a salinidade pode causar sérios problemas à agricultura, pois vai acabar promovendo a plasmolísise da célula vegetal e vai inibir o crescimento. Também tem o gleisol áprico, que é um perfil muito mal desenvolvido e ele também é fortemente influenciado pela elevação do lençol freático, então não daria muito certo. Aqui tem algumas imagens que mostram os perfis do solo. Para finalizar, eu vou dizer que o solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois ele é o principal substrato utilizado pelas plantas, que vai fornecendo, na verdade, fatores de crescimento, como suporte de água, oxigênio e nutrientes. O estudo do solo, então, é a disseminação de informações relacionadas a ele, exerce um importante papel na manutenção da vida, e a classificação do solo vai permitir estabelecer uma relação com o ambiente que ele se encontra, permitindo o agrupamento desses com características físicas e químicas semelhantes. Então, a classificação do solo permite estabelecer essa relação do ambiente em que se encontra. Aqui a gente colocou algumas referências que foi utilizado para fazer os slides e a apresentação. E muito obrigada por ter assistido até aqui.